Gente, bom dia de novo, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, sou sócio aqui da Astec Contabilidade, contador. Tem algumas caras conhecidas, outras para mim né, são novos aqui, né, mas sejam bem-vindos. Felizmente a pandemia deu uma trégua aí, né? Claro que eu acho que não acabou nada ainda, mas é uma trégua para a gente voltar a fazer as nossas reuniões aqui, nossas palestras. A Astec sempre teve esse compromisso de fazer alguns cafés da manhã, fazia muito tempo em virtude da pandemia, e a gente encontrou essa janela de oportunidade aí da pandemia, a gente não sabe como que ela vai se comportar, então eu acho que agora a gente está numa situação um pouco mais confortável, né? Por isso que a gente resolveu fazer presencial e fugir daquela forma virtual de se fazer um café, né? Enfim, uma apresentação. A gente tem o Dr. Maurício, que vai falar sobre LGPD. Muitos vão falar, mas LGPD já está em vigor, então qual foi o intuito nosso? De trazer a perspectiva da LGPD para 2022. Então, entrou em vigor e agora daqui para frente, como que estão sendo as ações judiciais, como que o pessoal está se comportando, as empresas estão se comportando. Então, agora é a tendência do negócio futuro, né? Para todo mundo se adequar, enfim. Pessoal, bom dia, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer a Astec pelo convite, falar um pouquinho sobre LGPD. Não vou me falar sobre conceitos específicos da lei, podem ficar tranquilos. Eu vou trazer um conceito amplo, né? O que é LGPD. E quando eu falo perspectiva de desafios, eu fazer um resumo do que aconteceu a partir do momento que a lei entrou em vigência, falar um pouquinho qual a razão de ser, por que existe essa lei de proteção de dados, o que ela protege e quais são os desafios aí, principalmente para quem cuida de dados pessoais, né? Os investimentos têm que ser feitos, o que esperar para 2022. O único conceito que eu vou trazer que é importante para a gente entender a razão da lei. O que ela protege? Ela protege dado pessoal. O que é dado pessoal? É todas as informações, tudo aquilo que identifica uma pessoa. Por exemplo, se eu falar o seguinte, 260-339-14880. O que isso significa? Absolutamente, quando está, é um CPF, mas é um número, um símbolo. Agora, se eu falar o seguinte, o CPF do Maurício Suriano é 260-339-14880. Tá. Então, esse número que identificou uma pessoa é um dado pessoal. O dado pessoal é RG, CPF, número de celular, telefone, e-mail, foto, dados bancários, relacionado à saúde, tudo aquilo que identifica uma pessoa é dado pessoal. Então é uma infinidade de informações. Até, por exemplo, quando você vai acessar lá no seu computador, que por onde você está navegando, onde você mora, sua geolocalização, tudo aquilo que pode relacionar uma pessoa é um dado pessoal. E aí tem a questão de dados pessoais sensíveis, são todas aquelas informações que podem ser utilizadas com fins discriminatórios. Aí raça, filiação partidária, convicção religiosa, orientação sexual, dados relacionados à criança e adolescente são dados sensíveis. Dados sensíveis é que eles exigem uma proteção maior de quem cuida dessas informações. Para quê? Para evitar Imagina o seguinte, agora, nesse momento político que a gente vive, se uma empresa fala assim, não vou contratar tal pessoa que é filiada a tal partido, para evitar essa situação, a lei cuida de uma maneira ela dá uma proteção maior para essas informações. Então, grava isso, não dado pessoa jurídica, não entra na LGPD, só dado pessoa física. Toda aquela informação que identifica uma pessoa é dado pessoal. Beleza. Se a gente pensar em dado pessoal, uma informação que identifica alguém, a gente vai ver que dado pessoal existe desde sempre. Desde quando a gente começou a escrever e ter número, identificar uma pessoa por um nome, por exemplo, dado pessoal. Então, existe há muito tempo. Por que só agora tem que criar uma lei para proteger esses dados? Por que só agora que tem que ter cuidado com essas informações? O que mudou, né? O que aconteceu? E aqui eu gosto de fazer uma comparação. A capa dessa revista, ela sintetiza assim, de uma maneira muito fácil para a gente entender o que está acontecendo. Ela compara, ela pega as empresas de tecnologia, Google, Facebook, principalmente, e compara com o petróleo. Os dados é o novo petróleo, o dado pessoal é o novo petróleo.
Vamos pensar o seguinte, voltando no tempo, 300, 400 anos atrás, você está lá precisando de água, você vai lá, fura um poço, de repente sai um líquido escuro, negro, viscoso, que não serve para nada. Pô, eu quero água, não quero esse líquido preto aqui que não serve para nada, e seria petróleo no caso. Quanto que o petróleo começou a valer algo? Quando você tem um motor a combustão, quando aquele bem, aquele produto gera um impacto econômico, ele começa a ter valor. Então, se você pensar, quando não havia motor, quando não havia utilidade para o petróleo, ele não valia nada. A partir do momento que você tem utilidade, aquilo começa a valer dinheiro. Quando começa a valer dinheiro, você tem a entrada do governo para, a gente precisa regular o uso desse bem. Dado pessoal é a mesma coisa. O dado pessoal, hoje, com a internet, com as empresas de tecnologia principalmente, eles começaram a valer. E valer muito. Por quê? Com essa informação, você possibilita principalmente o quê? Vender. O que acontece na internet com os nossos dados pessoais? As empresas de tecnologia, aí também é famoso com o fato de que ninguém paga para usar o WhatsApp, para usar o Facebook, para usar o Instagram. E aquela máxima, né? Quando você não paga nada para usar o produto, é você. O que as empresas de tecnologia elas querem? Só saber os nossos hábitos de consumo. Para quê? Para vender mais, para vender melhor, para saber o que a gente quer, para onde a gente quer viajar, o que a gente necessita. Então, tem valor. Até há pouco tempo eu fiquei sabendo uma profissão que eu nem imaginava, gestão de tráfego, gestor de tráfego. As empresas contratam pessoas para identificar, eu tenho esse produto, para quem que eu vendo? E eles fazem uma análise do perfil dos possíveis consumidores para quê? Para direcionar a propaganda. Ele não vai soltando propaganda. É a mesma coisa que tem lá a pessoa soltando panfleto num semáforo, por exemplo. Ele vai sem o mínimo direcionamento. É como se você entregasse a propaganda para aquela pessoa que tivesse a maior probabilidade de compra. Isso economiza muito, então isso vale muito dinheiro. Então isso é só para ver quanto que a informação vale. A gente tem uma referência de valor? Tem. O grupo Alphabet, que é que controla o Google, o YouTube, e agora chama Meta, né? Mudou de nome recentemente, mudou um novo produto, enfim, que está chegando. Essas duas empresas somadas, elas valem 3 trilhões de dólares. Não sei mensurar o quanto que vale 3 trilhões de dólares. Eu posso fazer uma comparação. O valor da Petrobras, abril de 2021, chegou a bater 318 bilhões de reais. Se a gente transformar em dólares, 60 bilhões de dólares. Peraí. Então, essas duas empresas somadas, elas valem mais que 20 vezes, 30 vezes do que a Petrobras. A Petrobras, a gente vê um posto em cada esquina, em cada cidade. Qual que é a matéria-prima do Google? Qual que é a fábrica do Google? Qual que é a fábrica do Facebook, do Meta? Dado, informação. A fábrica deles é o servidor e o modo como eles utilizam as informações. Esse é o grande valor da internet. E o que movimenta principalmente? Dados pessoais. Dados pessoais. Diante disso, a partir do momento que e só para lembrar, o Facebook ele iniciou em 2004, ele não tem 16 anos. O Google iniciou em 94. Olha o tamanho, o crescimento não tem precedente, esse crescimento exponencial. Aí você tem que ter uma resposta legal. Quando aquele bem, o dado pessoal, ele começa a valer dinheiro e começa a haver uma busca por ele, uma utilização dele, os governos começam a olhar e falar, peraí, não é terra de ninguém, né? Então a gente precisa começar o quê? A regular, ter uma legislação que cuida dessas informações. Principalmente da parte mais vulnerável, que somos nós, né? Então tem que ter um mínimo de proteção para o titular de dados. É errado utilizar as nossas informações? Não. Vamos pensar na internet como uma grande via. É uma cidade só que feita de forma virtual. A gente caminha, a gente anda por ela, a gente estuda, a gente compra. Agora na pandemia, olha o uso da internet, olha o uso se não fosse a internet, o iFood, a comida chegando em casa,
A questão, por exemplo, muito provavelmente, o avanço, o desenvolvimento muito rápido de uma vacina foi provocado pela internet, pela possibilidade de comunicação em centros de pesquisas. Um avanço muito grande. Só que todo avanço também causa um efeito colateral, causa um efeito não desejado, e é isso que a lei visa proteger, né? Esse efeito não desejado de um avanço tecnológico. E em 2018, agosto de 2018, foi a sanção presidencial da nossa LGPD. O que são essas datas? A lei ela foi entrando em vigor aos poucos, né? Primeiro veio a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, depois entrou em vigor direitos e titulares dos devedores dos controladores e as sanções. As sanções, elas iniciaram ou elas podem ser aplicadas em agosto de 2021. Tanto é que por isso que o pessoal falou assim, ó, a LGPD começou a valer mesmo em agosto de 2021. Puxa, mas então eu posso ser hoje multado por não estar adequado ao LGPD? Pode sim. Mas vai acontecer? Calma, não é dessa maneira. Quais são os fatores de pressão para uma empresa ela ter que se adequar ao LGPD? Então eu trago aqui da onde que vai vir a exigência para a minha empresa se adequar. Até isso eu converso muito com o Danilo. Quando você vai iniciar um processo de LGPD, vamos implementar um processo de segurança de dados. Você não tem um resultado imediato na empresa. Muito pelo contrário, às vezes você torna os processos mais burocráticos, tem que ter maior cuidado, uma burocracia maior, consentimento do funcionário. Aí o empresário, ele coloca dinheiro, ele pergunta assim, tá, e qual que é o resultado disso? A minha empresa ficou melhor ou... Não muda. Seria como um treinamento do bombeiro. Você investe em segurança, investe em equipamentos, investe em treinamento, mas ao mesmo tempo você não quer que o prédio pegue fogo para você chegar e falar, puxa, olha, o treinamento aqui funcionou muito bem. Não, tem um caráter de prevenção. Mas voltando aqui aos fatores, o que leva uma empresa, empurra uma empresa para se adequar? Primeiro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é a autoridade? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela com mais profundidade, mas é o órgão que cuida, governamental, que cuida da LGPD, cuida da sua implementação, dá diretrizes e aplica sanções. Você tem o Poder Judiciário. Em que sentido você vai ter uma pressão do Judiciário? Uma reclamação trabalhista em que um funcionário alega que, olha, meus dados foram vazados ou meus dados foram utilizados de forma indevida pelo meu empregador. Então, ou questões cíveis também. Você tem uma base de dados, essa base de dados vaza e seus consumidores, clientes entram com uma ação de indenização por danos morais porque, olha, você deixou meus dados vazarem. Então, outro ponto que vai pressionar uma empresa para implementar LGPD é o Judiciário. E aqui é que eu coloco o que eu acho que hoje é o mais importante, exigência comercial. Os seus concorrentes e os seus parceiros comerciais, seus consumidores, isso num bloco só, que vão exigir que você esteja adequado à LGPD. Tanto que aí que o Adriano foi a pergunta, a questão, onde vocês guardam os dados? No Amazon, eu até entrei também no site da OMI, via política de privacidade. É uma exigência o quê? Comercial. Imagine alguém faz uma pergunta, mas na OMI, os dados estão seguros? Não sei. Não, mais ou menos, mas onde eles estão armazenados? No servidor aqui do X. Mas quem que é? Não sei, é seguro? Não, está na Amazon. É o maior do mundo, é o mais seguro. Então, esse cuidado que a empresa ela dá à proteção de dados, isso tem valor comercial, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um desses fatores de pressão que eu chamo. Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão como se fosse uma Anatel, uma ANEEL, é o órgão regulador da LGPD. Quais são as atribuições dela? Difusão de conhecimento. Ela tem que promover na população o conhecimento das normas de proteção de dados. Muito provavelmente a gente vai começar a ver, às vezes, propaganda da LGPD falando sobre proteção de dados, né? Ela vai editar normas e procedimentos. A LGPD é uma lei extensa,
Não é uma lei fácil, até quando eu comecei a estudar, eu senti muita dificuldade, porque é muito abstrato. Você fala assim, como é que a gente vai cuidar de dados? Todo mundo sabe meu dado, como é que é esse cuidado? A autoridade, ela vai dar caminhos de interpretação da lei. Olha, nessa situação, a gente vai seguir por esse caminho, né? Esse é o papel da NPD, fiscalizar e aplicar sanções, né? Então, ela vai chegar numa empresa e vai falar assim, olha, é o seguinte, você está adequado? Não, então, se você não está adequado, tem sanções aqui, porque você precisa se adequar. Realizar auditorias sobre o tratamento das pessoas, ou quando acontece um grande vazamento de dados, que a gente, se você fizer a gente faz uma busca na internet, vazamento, dados, vai aparecer várias empresas que tiveram milhares de dados vazados. A autoridade tem que fazer ter conhecimento disso e ver as medidas que estão sendo tomadas. Enfim, é muito amplo o papel da NPD. Maurício, então, como a possibilidade de sanção já começou em agosto, eu preciso ter receio muito da NPD? Por hora, da NPD, não, por hora. Mas aí eu estou entrando numa... Você está 100% certo? Não, aqui é o meu entendimento, mas ele vem da onde? Principalmente dessa declaração. Essa declaração do diretor-presidente da NPD, que é o Valdemar Gonçalves Ortúlio Júnior. Ele é o diretor-presidente da NPD. Numa reportagem do Valor Econômico, em agosto de 2021, o que ele falou? A NPD não veio para travar o uso de dados, mas para protegê-los, para que sejam utilizados de forma responsável. Não existe a ideia de indústria de multas. A atuação inicial do órgão será de advertência e voltado para um trabalho em parceria com as empresas e com os titulares de dados. Eu até acho que essa postura da NPD é razoável. É uma lei muito nova, tem uma sensibilidade pelo momento econômico que a gente está passando, dificuldades. Então, vamos dar um tempo para as empresas ir se adequando, né? Tem um outro ponto aqui que eu não li, e isso é uma conclusão que eu tiro, que eu penso, né? A indicação do responsável, do diretor-presidente da NPD, é feita pela Presidência da República. Nós estamos entrando em ano eleitoral, vamos entrar em ano eleitoral. Será que o governo agora vai querer começar a multar em virtude, utilizando a NPD em ano eleitoral? Não sei, né? Então, não creio, isso é uma hipótese minha, não tenho 100% de certeza, mas eu não creio que a pressão inicial vá vir da NPD, que tem um foco na conscientização, um trabalho de conscientização. E mais, agora em outubro de 2010, a NPD prorroga o prazo para recebimento de contribuições de consulta pública de aplicação da LGPD para microempresas e empresas de pequeno porte. O que acontece? Tem figuras, tem uma figura principal da Lei Geral de Proteção de Dados que chama encarregado de dados. Toda empresa, segundo a LGPD, tem que ter um encarregado de dados, que é uma pessoa que vai cuidar de proteção de dados dentro da empresa. Qual que é o custo de você ter uma pessoa especificamente para isso? É muito alto. Eu, como pequeno empresário, empresa de pequeno porte, eu preciso ter encarregado? De acordo com a LGPD, sim. Mas isso muito provavelmente vai mudar. Tanto que eles estão fazendo uma consulta pública para ver, para sugestões, como que vai caminhar a LGPD para essas empresas. Então, se nós estamos ainda numa fase de adequação, se há uma consulta pública para fazer uma adequação, eu vou ser multado se ao menos ter uma diretriz clara do que eu preciso fazer? Não sei, muito provavelmente não, porque estamos nessa fase de adequação. Esse é o ponto da NPD. Vamos agora para o Poder Judiciário. Esse daqui é o índice de todas as ações nesse ano de 2021, em que houve a citação de LGPD em decisões. Se a gente for ver o número de decisões, aqui no TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, 68 ações. No total, o número total que tem nesse índice é em torno de 287 ações. Tá? O Poder Judiciário hoje no Brasil, o último censo que eu vi, tem 75 milhões de ação em trâmite.
Então ainda no Poder Judiciário é muito pequeno. Vai aumentar? Vai aumentar, consideravelmente. Mas ainda não é muito grande. Mas o que chegou para o Poder Judiciário? Vamos fazer uma breve análise. Caso Enel. Eletropaulo em São Paulo. Em 24 de novembro de 2020, mais de 300 mil clientes tiveram os dados vazados pela Eletropaulo. O que aconteceu aí? Ela ficou impune? Não. Aqui sim, nesse caso, a NPD atua para saber, Eletropaulo, o que aconteceu? Eu quero saber quais os cuidados que você teve, foi um vazamento, foi um hacker, sabe que você não está cuidando de forma ideal dos seus dados? Só que alguns clientes entraram contra a Enel pedindo danos morais. Olha, eu sou cliente da Eletropaulo, meu dado foi vazado, eu quero uma indenização por danos morais. Qualquer resposta foi do Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. A falta de comprovação de verificação concreta de consequência danosa em virtude de vazamento de dados pessoais importa na conclusão de que o pedido deduzido está enlastrado em meros danos hipotéticos. Ou seja, o que o Judiciário está fazendo? Olha, mero vazamento não dá direito à indenização. Você precisa comprovar que aquilo te trouxe algum dano. Então, o Judiciário, aqui eu estou falando estadual, ele tem uma cautela também no vazamento de dados. Tá? Isso é uma boa notícia. Não é qualquer vazou dados. Imagine o seguinte, você tem uma empresa, vazou dados. Mero vazamento já, puxa, você vou receber uma ação de danos morais, pode receber uma ação. Mas a pessoa que entrou com a ação, ela precisa comprovar o dano. Só vazamento, enfim. Até porque tem uma questão técnica muito difícil para você comprovar se aquele dado que vazou e teve algum problema foi da empresa que vazou mesmo, porque nossos dados estão espalhados. Tem questões técnicas muito difíceis aqui na questão. Que isso demanda também uma atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, enfim, nesse caso, eu contei cerca de 36 ações idênticas, né? Até um caso, é um mau uso aqui do Poder Judiciário, inclusive, é um mau uso do instrumento de um pedido, de uma ação de danos morais, com fins claramente aí de obter uma vantagem econômica, que ainda bem o Judiciário de São Paulo falou o seguinte, não, tem que comprovar o dano. Só tem um ponto aqui, não afasta, isso eu ainda, o caso desse vazamento de dados, o PROCON está envolvido, muito provavelmente essa empresa ela vai sofrer penalidade. Qual que é o dano aqui que tem? E aí é muito mais sério que o Judiciário, é o dano à imagem. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. O dano à imagem da empresa, às vezes, pode ser muito pior do que uma indenização por danos morais. Agora vamos para a Justiça do Trabalho. No Rio Grande do Sul, lá na comarca de Montenegro, um sindicato dos trabalhadores entrou contra os frigoríficos, entre eles eu vou destacar mais a JBS, para saber o seguinte, empresas, vocês estão adequados à LGPD? Uma das empresas, que chama Ecocitrus, ela não havia feito nada. Aí ela sofreu uma condenação para quê? Em dinheiro? Não. O Judiciário ele determinou que num prazo de 90 dias a empresa começasse a fazer a implementação da LGPD. Só que aqui eu vou trazer o caso da JBS, que o pedido contra ela foi julgado improcedente. O que tem na sentença que afastou a indenização contra a JBS? No caso da empresa, eu trouxe a informação que possui um manual de privacidade, designação de um encarregado. Ela tem uma política de privacidade de dados, a gente vai saber um pouquinho mais sobre política de privacidade depois. Também o portal de transparência indicado à defesa e as cartilhas de informações apresentadas revelam atendimento aos critérios de livre acesso e transparência. O que quer dizer? Havia um mínimo de programa de implementação da LGPD na JBS. O que a JBS fez? No site deles, tem um portal de privacidade que fala assim, olha, os dados que nós recolhemos dos funcionários, dos nossos clientes são tais, tais, tais. Os cuidados que nós tomamos, aí elenca os cuidados. Consumidor, você tem algum problema, alguma dúvida? Tem um canal aqui de comunicação. No caso, por se tratar de uma JBS, as grandes empresas, elas têm e possuem encarregado de dados.
elas possuem uma equipe de controle, mas aí nós estamos falando de uma JBS, né, de uma multinacional. Só que esse nível de adequação é possível também numa empresa de pequeno porte? É possível, eu vou mostrar que não está distante. O que a JBS apresentou? Um manual de política de privacidade de dados. Tem as definições da lei, que fala dos princípios dela, informativo, isso é informativo. Esse tipo de informação hoje está fácil de ser obtido, está acessível para todo mundo. E eles fizeram um manual, tá vendo? É um manual simples, direcionado aos funcionários, é um material didático simples para falar o que é a LGPD, para que ela serve, quais são as soluções. É um trabalho que a gente está fazendo aqui agora, de conscientização, né? Vamos para um outro processo trabalhista agora. Esse teve condenação, tá? O que acontece aqui? O número de telefone de um empregado foi colocado no site da empresa sem autorização do funcionário. Aqui eu já trago um ponto de atenção. Se a NPD, eu creio que não vai ser a preocupação, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, sim. E aqui eu trago um cuidado com os dados dos funcionários, né? A quantidade de dados que coleta uma empresa quando contrata alguém é muito grande. Qual que é o cuidado que uma empresa tem que ter? No uso dessas informações, a depender do uso, se não for um uso, por exemplo, você precisa compartilhar as informações dos funcionários para a gestão de benefícios, com Unimed, Vale Alimentação, você compartilha com o governo, com os órgãos de governo para benefícios também. Quando você for usar o dado do seu funcionário para algo que seja específico, por exemplo aqui, a empresa ela compartilhou no site, divulgou o dado do funcionário para o público, sem uma autorização, aí sim você cabe uma indenização. Então, o cuidado que eu acho que tem que ter com a Justiça do Trabalho, sim, né? Eu vejo como um ponto assim, sensível o cuidado dos dados dos seus colaboradores e funcionários. Esse é um ponto de atenção. Em que sentido? Guardar, ter a segurança na guarda dessas informações e cuidado com o compartilhamento dessas informações, né? Para isso, uma adequação, um aditamento dos contratos de trabalho. Nós coletamos esses dados e informar com quem que eles são compartilhados, né? E falar, olha, eles estão seguros. E sempre manter uma via de comunicação aberta com o funcionário. Sempre, às vezes, manter uma via de comunicação aberta com os sindicatos respectivos e falar, sindicato, do seu ramo de atividade, nós estamos tomando os devidos cuidados. Sindicato, o que vocês estão pensando em termos de LGPD? O que você quer? Como naquele exemplo do Rio Grande do Sul, ao invés de esperar o sindicato entrar com uma ação e pedindo para você se implementar, entre em contato às vezes com o sindicato que às vezes é necessário para saber qual que é o nível de implementação de LGPD que seja razoável, né? Então a gente passou pela NPD, passou pela questão do judiciário, aqui a necessidade comercial, necessidade que vem dos consumidores e vem dos parceiros. Quando você vai compartilhar as informações de negócio dos seus funcionários com outras empresas, é preciso ter cuidado, adequação de contrato. O fato de você estar adequado ao LGPD te dá segurança de expor o seu produto, o cuidado com a imagem da empresa, isso é muito importante. Esse daqui, para mim, pessoalmente, eu acho que é um ponto muito importante de iniciar um programa de implementação de LGPD, porque vai trazer o quê? Valor para a empresa. Ah, mas vai trazer custo, não vai... no meu dia a dia eu não vou sentir diferença nenhuma, muito pelo contrário, alguns processos vão ficar mais burocráticos, vão precisar digitar contratos, mas e o valor que você vai trazer para a imagem da sua empresa? Esse é muito importante. O que seriam então medidas para... então tá bom, eu acho importante para o valor da empresa. Quais seriam medidas iniciais para adequação? Tem uma frase que eu acho interessante que é assim, feito é melhor que perfeito. A adequação perfeita está muito longe. A gente só está começando a trabalhar com a LGPD, mas o que eu creio que seja fundamental?
incluir a LGPD na agenda da empresa. Tá, ó, tem essa lei, a gente vai precisar começar a se adequar, trazer o assunto para a mesa. O que seria estabelecer uma política de privacidade de dados? Fazer um inventário. Quais os dados pessoais aqui que a gente trata na empresa? Principalmente os funcionários. Ok, então vamos ajustar o contrato de trabalho. Onde que esses dados ficam armazenados? Fica no servidor tal, mas ele tem um firewall. Será que vale a pena contratar um serviço na nuvem, bem feito? Às vezes vale. E dados em arquivos físicos, por exemplo, você tem lá todo aquele arquivo físico. Quem tem acesso àquelas informações? Todo mundo, é arquivo aberto, aquelas caixas lá que sem cadeado. Põe uma chave, restringe o acesso, medidas simples de segurança. Realizar trabalho de conscientização, com distribuição de material didático. Elaborar um material didático também simples, trazendo a LGPD para os funcionários, trazendo a LGPD. Lembra o caso da JBS? Eu li o processo todo, o que eles fizeram? Eles apresentaram material didático. Olha, todos os nossos funcionários, entrou na JBS, a gente já entrega essas informações da LGPD. A gente disponibiliza vídeo, disponibiliza informação que não está tão distante, porque hoje a informação é muito fácil. A gente tem vários, um simples distribuição de material didático, um e-book, por exemplo, às vezes já é o suficiente. Disponibilizar canal de acesso facilitado de titular de dados. Titular de dados somos nós. O que seria um canal de acesso? Tem lá no seu site, você coloca assim, privacidade, o nome da empresa.com.br. Você que tem qualquer dúvida sobre a LGPD da empresa, disponibiliza um canal de acesso. Mauri, mas chegou uma dúvida que eu não sei, aí você vai ter um profissional parceiro para lhe ajudar, mas o fato de você já disponibilizar um canal de acesso já demonstra que a LGPD está na agenda da empresa, você já está ciente disso, você já iniciou as medidas de implementação. E isso são medidas iniciais, medidas que demonstram que a empresa começa a se preocupar com isso. E aqui eu vejo a preocupação maior de adequação, a questão da imagem da empresa, a questão para, às vezes, uma reclamação trabalhista, evitar uma indenização com medidas simples, né? Eu vejo aqui isso como um ponto que seria interessante a empresa implementar a LGPD. E aquilo lá política de privacidade, você vê o fluxo de dados na sua empresa, onde eles entram, onde eles ficam armazenados. Aquele funcionário que se desligou, por quanto tempo eu preciso guardar os dados? A questão de previdenciário, 10 anos, você vê, eu preciso guardar essas informações. Então, veja se eles estão armazenados de maneira segura, né? E aqui, finalmente, sobre política de privacidade, né? Eu falei, o que precisa conter? Informações gerais e definições da lei. Para que a lei serve, quais os princípios dela, quais os dados que eu coleto e quais os usos que são feitos deles, se eu compartilho essas informações ou não. E aí um ponto, até por exemplo, conversando com o Adriano, quando eu compartilho os dados com outra empresa, o que eu preciso ver dela? Onde que esses dados vão ser armazenados? Aí o Adriano já falou, guardo meus dados da empresa, na Amazon, que é seguro. Ok, essa é a informação que você precisa ter. Segurança de informações pessoais, retenção de dados cuidar bem dos dados que estão armazenados, bases legais, aí já é uma questão mais específica, né? Porque para cada uso de dado você precisa ter uma autorização legal. Por exemplo, eu vou usar para girar um contrato de trabalho, tudo bem, você pode usar. Eu posso mandar um e-mail marketing? Pode, desde que seja o titular de dados tenha autorizado a empresa a receber, enviar e-mails, né? Direito de acessar e controlar os dados pessoais é que ele permitir ter um e-mail, ter um canal de acesso para que o titular de dados ele possa saber o que você está sabendo, fazendo as suas informações. Um contato e dados do encarregado, como eu falei, que é essa figura que a gente muito provavelmente não vai ser necessário nas pequenas e microempresas. Numa empresa de porte razoável, tem um parâmetro na legislação europeia, que a nossa lei praticamente é uma cópia da legislação europeia. Apenas empresas com mais de 250 funcionários exigem encarregado, ou que tem uma quantidade de dados muito grande, ela tem as medidas próprias
que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai trazer as informações para adequação. Perspectivas, então, para 2022, é o que eu falei. A NPD não creio que vá trabalhar com multas, ou a pressão dela vai ser maior para grandes empresas de tecnologia, né? Eu vejo como ponto de atenção a Justiça do Trabalho e principalmente a necessidade comercial. Se implementar um processo de LGPD custa para a empresa, os benefícios maiores aqui que eu vejo são os benefícios comerciais, tá? E evitar que determinados processos, evitar que sofram sanções, mas eu bato sempre mesmo na questão comercial. Isso vai gerar valor para a empresa, porque se a empresa toma cuidado, a visão é o seguinte: se eu olho uma empresa e vejo que ela está se dedicando ao LGPD, que é uma questão nova, todo o mais também foi feito pela empresa, causa uma boa impressão a questão de estar adequado ao LGPD. Enfim, espero que tenha sido do auxílio, tentei ser o mais claro possível, né, para vocês, e estou à disposição para tirar dúvidas. Obrigado. Converso muito com o Maurício, né, que eu acho que a LGPD, lendo a LGPD, li uma, duas vezes, né, e eu vejo que, na verdade, a lei quer que o empresário ou que a empresa, né, tome atenção à lei, né, dê um certo carinho à lei, e que não precise também, né, fazer uma parafernália de documentações, né, mas assim, mostrar um carinho, mostrar, ó, estou atento à lei, eu estou preocupado com a lei e estou tomando algumas providências. Sim. É o caso aqui do escritório, né? Sim. Que a gente tem um dever legal de tratar as informações pessoais, principalmente dos funcionários das empresas, né? Então a gente recebe as informações de pessoas físicas, elas não autorizaram efetivamente, né, a gente tratar as informações, só que a gente precisa transmitir para o governo, é social, etc, etc. Então isso a gente já tem essa obrigação legal e a gente não enquadraria numa autorização. Por outro lado, né, essas informações ficam aqui retidas, ficam armazenadas, é perigoso o vazamento. E para isso a gente gravou um treinamento, né, fizemos treinamento físico, gravamos treinamento, todo colaborador que entra no escritório novo, a gente passa o vídeo e ele tem que assinar. Eu assisti o vídeo, estou ciente sobre a LGPD, para tomar conhecimento da lei. Então só o fato de eu tomar conta dar atenção à LGPD, eu acho que isso daí já é um bom caminho para a gente se defender de possíveis vazamentos ou de possíveis, né, ações, né? A questão da LGPD é muito recente também. Qual que é o desafio, né, quando a gente fala em dado pessoal? Você não enxerga o dano, você não enxerga o problema que tem, o que pode ser feito com o dado pessoal. Eu gosto de fazer uma comparação, que a LGPD é o cinto de segurança do veículo. Em que sentido? Há 30 anos, por exemplo, todo mundo aqui andava sem cinto, né? Acho que quem não se lembra, eu, por exemplo, quantas vezes chegava a viajar no chiqueirinho do Fusca, né? Aí era gostoso, né? Mas era perigoso. Você vê hoje uma criança andando solta no carro, você vê, todo mundo fica desesperado, né? O que aconteceu? Houve um trabalho de conscientização dos instrumentos de segurança do carro. Aí você tem o banco, você tem o cinto de segurança, você tem o airbag, você tem o ABS. Com o desenvolvimento da tecnologia, você vai tendo instrumentos de segurança. Quando a gente está caminhando agora pela internet, e cada vez mais, a LGPD são os instrumentos de segurança. É o airbag, é o cinto de segurança, é de prevenção. O grande problema, a grande questão da LGPD é quando você bate o carro, você vê de imediato o dano que pode causar a pessoa. Na LGPD não. Os dados pessoais, você não vê de imediato o dano que pode causar a pessoa. Aí você vê os casos, por exemplo, da Cambridge Analytica nos Estados Unidos, onde comprovadamente os dados foram utilizados para manipular a eleição, né? Você tem o caso famoso lá da Target, que eu sempre falo, em que é uma loja de departamentos americana, em que ela procurava saber dos seus clientes quais mulheres iriam ficar ou estavam grávidas. Mas por quê, né? Porque a mulher grávida, ela é o melhor consumidor de uma loja de departamentos. Está vindo uma pessoa, todo mundo em volta
da pessoa que está grávida. Está mais cansado, então todo mundo compra no mesmo lugar. A Target, ela contratou um matemático para, com cruzamento de dados, descobrir com exatidão. E aí o que ela começou a fazer? Começou a mandar publicidade direcionada, carrinho de bebê com desconto, fralda. Só que ninguém sabia disso, o uso das informações. O que aconteceu com o faturamento da Target? Explodiu. Só que um pai de uma menina, uma adolescente recebeu uma propaganda de carrinho de bebê de itens de criança. E o pai pegou e viu que estava direcionado para a filha com o nome e falou assim, isso aqui é um absurdo. E reclamou para a empresa. Vocês estão querendo que a minha filha fique grávida, não sei o que tem, papapá. O que aconteceu 2 semanas, ele pediu desculpas para a empresa porque ele descobriu que a filha de fato estava grávida, ele não sabia. A empresa estava sabendo antes dele. E isso gerou uma repercussão absurda. Vocês procurarem Target, vai aparecer uma reportagem do New York Times. E aí causou um alvoroço e o governo não faz nada, isso é um absurdo. Quer dizer, um uso de informação sem o conhecimento do consumidor, para quê? Para vender mais. Se a gente for ver agora a empresa como está hoje, ela está lucrando mais do que nunca. Causou um dano, causou, mas olha o valor que o dado tem. Olha o valor. Só que como você vai aferir esse dano? É difícil de perceber. Para aquela família houve uma invasão. Até a LGPD, um dos princípios que ela cuida é da privacidade. A empresa não pode invadir a privacidade de uma casa, foi o que aconteceu nesse caso, né? Então é adequar. Todo mundo aqui, você vai, digita lá, vou comprar um tênis, por exemplo, digita na internet, sabe? Você vê nas suas redes sociais, começa a pipocar tênis. Eles sabem, a gente sabe o que você está procurando. É ruim. Eu vejo o seguinte, é como você entrar numa loja de tênis, pensa na internet como uma grande loja, você entrou numa loja de tênis, você, eu quero esse tênis, aí o vendedor chega, ó, tem esse daqui está mais barato, esse aqui está mais em conta. É a internet te oferecendo os produtos. Você está procurando um tênis? Ó, e chegam as ofertas. Qual que é o problema? A gente não saber como que é a dinâmica desse negócio, como é que funciona a internet. A LGPD tem esse caráter informativo também, olha, como é que esse mundo novo da internet, porque é novo, tem 15 anos, né? O telefone celular tem 15 anos que a gente anda. A gente trata o celular como se tivesse a vida inteira com o celular, né? A gente se esquece da vida antes da internet. É algo muito novo para todo mundo. A gente está aprendendo, a gente está engatinhando nesse mundo virtual. Então a LGPD também tem esse papel de conscientização. Ó, funciona dessa maneira, a gente tem que saber usar para não ter nenhum dano, né? Mas é um mundo novo que a gente tá vivendo. Uma pergunta? Eu tenho uma. Em relação a celular, né? A empresa, a gente tem o e-mail corporativo, né? Sim. O funcionário tem o seu e-mail. E, né, no mundo de hoje, a gente tem várias pessoas PJ, né? Que não são registrados, tem um contrato. E muitos deles usam o celular particular para pôr no corpo do e-mail. Você acha que isso, assinatura de e-mail, né? Tá. Isso pode ser uma... Se tem uma autorização, aí não tem, né? Nunca tomei esse cuidado, né? Mas aí tem um fim também comercial, porque a pessoa que coloca o celular, ela se beneficia daquilo lá. Eu não abrigo, mas eles podem. Se não, o uso da informação indevido é aquele uso sem autorização. Se eu obrigar e pôr, né? Exatamente. Se tem eu estou usando com um fim comercial, eu coloquei lá, então... Autorizado, né? Autorizado, Tá sim. Usando meu celular. Sim, é o uso. É uma atenção, né? Sim. Mas aquele julgamento que eu trouxe, a empresa colocou, mas sem autorização, depois causou um dano. Só que isso também é caso a qual você precisa ver o dano também que isso ocorreu, né? O que eu estou vendo no judiciário está sendo cauteloso também em relação a isso. Não é simplesmente, vazou, usou meu dado, tem dano, né? Lógico que uma relação de trabalho é mais sensível, né? A justiça do trabalho é mais sensível à questão relacionada a dados dos seus funcionários. É porque também tem mais informações nessa sentença.
Pessoas começaram a ligar para casa e importunar um funcionário. Tem mais elementos também, né? Mas essencialmente é disponibilizar sem minha autorização, né? Mas são questões complexas também, não é algo muito, digamos, chapado, né? E é fácil de você identificar, não. São várias as circunstâncias que têm que ser analisadas, né? E a dificuldade é que é muito novo ainda também, a gente está caminhando na matéria. Qual que é a exigência da autoridade? A autoridade que vai começar a dar diretrizes de como você vai interpretar e vai ver a lei, vai enxergar a lei. Enquanto isso, cada um está tateando ainda, LGPD. Perfeito. Uma cobradinha aqui, vamos ver se pode mudar. Claro. Por exemplo, agora no bebedouro nós temos lojas, lá em bebedouro, todas as nossas lojas têm câmeras externas, certo? Internas também. E esses dias, o cara pegou uma senhorinha lá em bebedouro, levou até a carga lotérica para socar o contato pegar o dedo dela. E antes do ano o cara me ligou, o investigador da polícia me ligou, queria passar as imagens da minha loja para identificar o cidadão lá que levou, foi com a senhorinha até a carga lotérica. E aí, o que é que... Eu nesse caso, porque, lógico, até é um ponto muito de atenção, você tem que ter, como você está pegando os dados, e o rosto nosso é um dado pessoal, que identifica uma pessoa. Tem que ter um cuidado no armazenamento. Em relação à questão de investigação policial, é possível você compartilhar, desde que venha uma requisição oficial. Não só de, ligar, passa a imagem, não, tudo bem. Eu quero que você oficie, vai ter um inquérito, ter uma autorização judicial para eu te passar as imagens. Porque não vai ser da pessoa que sofreu o golpe, da senhora lá, mas todas as pessoas que estavam caminhando por aquele que foram flagradas na câmera. Aí exigiria uma ordem judicial. Tudo bem, mas eles que têm uma ordem judicial. Se alguém fala assim, você compartilhou a imagem, compartilhei para fins policiais, inquérito policial, isso a lei permite. Mas eles que tenham eu particularmente, como advogado, eu iria sugerir o seguinte: tudo bem, me venha por escrito uma determinação judicial. Aí, ok. Certo. Outra coisa, o senhor acha que teria que botar aviso lá fora? Sim. Mas que tipo de aviso seria esse? Sim. Aqui o staff tendo feito a filmagem para fins de segurança, e que as imagens elas são guardadas em local seguro, enfim, né? Mais uma informação. O que eu tomaria muito cuidado em relação, e muito cuidado mesmo, é onde que estão guardadas essas informações. Restringir o máximo ao acesso, ter o mínimo de pessoas possíveis tomando conta dessas informações, né? O risco que eu vejo é no vazamento dessas imagens, né? Elas estão muito bem guardadas. Esse é o principal, eu acho. E nas câmeras internas também... Você pode filmar, mas eu aviso e ter esse cuidado na guarda delas. O grande ponto é no armazenamento. Nada. Sobre os grupos de WhatsApp, normalmente a empresa ela tem. Às vezes, assim, fora do horário de trabalho, postam-se algumas coisas, às vezes até mais pessoais ou alguma coisa assim, às vezes nem tão relacionado ao trabalho. Isso pode gerar algum problema também? Tem discussões aí no caso, mas não é nem proteção de dados, é questão com o moderador do grupo. O que eu já vi, por exemplo, é pessoas que às vezes têm ofensa, têm briga, e às vezes entram com uma indenização de danos morais em virtude do moderador não evitar essas discussões, não com vazamento de dados. Se você mesmo compartilha as suas informações lá, não vejo problema, né? Não vejo problema. Se a própria pessoa coloca as suas informações à disposição de todo mundo no grupo, o único ponto é as pessoas autorizem o uso de um grupo para trabalho. Nós vamos dispor seus dados aqui, a gente vai criar esse grupo do WhatsApp. Às vezes ter uma autorização eu não vi nenhuma condenação de vazamento de dados em grupo do WhatsApp.
O que eu vi é indenização em virtude do moderador não tomar cuidado para que não haja discussões e brigas, enfim, em grupos de WhatsApp. Né? Ou você também compartilhar uma imagem que vá afetar uma pessoa sem autorização. Né? Agora, quando você mesmo dispõe da sua informação lá, pelo menos eu não vi nenhuma situação que acarrete um problema em relação a isso. Maurício, compartilhei com um grupo de WhatsApp que contém bastante dados pessoais, né? O número de telefone, imagem e o nome Sim. da pessoa. Sim. Sim. Ah, se for para trabalho, criar um termo que eu autorizo a empresa, ou se é o dado da empresa, autorizo que as minhas informações sejam utilizadas em grupo do WhatsApp para tal finalidade. Ok. É por isso que não contrata, né? Exatamente. Só uma coisa. Por exemplo, a gente tem a lista de transmissão. Teria como você mandar alguma informação de transmissão para os clientes, que já é cadastrado na empresa? Não, sim. Quando o cliente ele já está cadastrado na empresa, e aí tem uma base legal da LGPD que chama legítimo interesse. Legítimo interesse eu tenho interesse em atingir o cliente, e o cliente, de certa forma, ele também tem um interesse em receber a propaganda da empresa onde eu tenho o meu cadastro. O que seria bom fazer? Colocar um aviso, olha, se você não quer mais receber as informações, basta enviar um e-mail ou uma mensagem para não quero receber mais informações e possibilitar esse canal. O que você não pode é você pegar uma base de dados. Até isso é uma coisa que eu iria até fazer um teste. Por exemplo, teve uma construtora em Ribeirão Preto que me ligou, falou assim, o senhor está interessado em comprar um imóvel? E aí, até como experiência, eu fiz o seguinte, mas onde você pegou o meu dado? Advogado é chato nisso, né? Ele fica tentando, você vê às vezes muita ação que começa com essas questões novas de advogado, só para testar, para ver como é que tá. Aí eu fiz isso, eu até ia notificar a empresa só para saber a resposta. Onde você pegou a informação? É uma base de dados nossa. Não, mas eu quero autorização para você entrar em contato comigo. Não, mas a gente tem na base de dados aqui. Ou seja, os nossos dados estão disponíveis. O que a gente precisa tomar cuidado é entrar em contato com clientes que não são da nossa base de dados. Isso é uma coisa. Esse, no caso, é o primeiro caso de indenização de LGPD. Foi o caso da Cirelo, que a pessoa comprou, e quem entrou com a ação? Um advogado, é isso que eu vi aqui. Até para testar, ele comprou um imóvel na Cirela, e ele disse que começou a receber várias ligações de prestadores de serviço, marceneiro, box, isso e aquilo, e ele entrou em indenização com a Cirela, para falar o seguinte, olha, eu comprei meu imóvel, você distribuiu meus dados para sem número de pessoas, eu quero minha indenização. Em primeira instância ele conseguiu R$10.000. No tribunal, o acordo foi reformado. E o tribunal falou o seguinte, olha, não houve, a LGPD ainda não estava em vigência, quando você entrou com a ação, e também não houve prova que você sofreu dano moral, enfim, e entre outras questões que agora não me recordo. Mas esse foi o primeiro caso. Tomaria cuidado em relação a isso, de você entrar em contato com clientes que você tem uma base de dados, que em que você não é ainda o seu cliente. Você pega e começa a distribuir sem um devido cuidado. Né? Nisso eu tomaria uma cautela. Tem uma passagem na lei que fala, né, que se for para utilizar dados para fomento da atividade comercial... É um legítimo interesse. Recai a saída para você... Porque senão você vai falar, então não vou poder mais mandar propaganda para... Agora, essas questões também, quem vai dar a orientação certinho é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Por quê? Porque a gente ainda está no, olha, eu penso isso, mas as opiniões divergem muito sobre a aplicação da LGPD. Né? Porque, por exemplo, quando a gente fala em lei, quando a gente fala em direito, quando começa a ter uma uniformização, quando os tribunais começam a falar sobre a matéria, quando os órgãos responsáveis começam a definir questões, então a gente vai tendo uma orientação mais clara. Hoje,
Hoje a gente trabalha principalmente com a prevenção, né? Vamos fazer vamos começar a pensar no LGPD, trabalha muito mais com a prevenção, porque certeza mesmo do que precisa ser feito, a gente está caminhando. Então tem poucos casos ainda, né? O mais é a prevenção. Nada. Tudo bem? Passamos aí 5 minutinhos do previsto, mas acho que estava esclarecendo as dúvidas, né? Gente, muito obrigado pela manhã. A gente não quer mais também tomar toda a manhã e falar todo mundo tem que voltar para o seu trabalho, né? Agradeço mais uma vez a visita de vocês. Espero que a gente continue fazendo isso, que a pandemia permita, né, fazermos mais reuniões presenciais. E até a próxima. Até o próximo café que fizermos aqui, tá bom? Obrigado.